Manual completo de Ascensão, capítulo 14. A história desconhecida de Jesus Cristo. Nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus, um curso de milagres. O objetivo deste capítulo é partilhar com você algumas informações absolutamente fascinantes sobre a vida de Jesus Cristo, em geral desconhecidas das pessoas comuns. Eu não inventei as informações que vou lhe transmitir. Elas são o resultado de pesquisas minuciosas que empreendi nos arquivos de Edgar Cayce, nos livros de Alice Bailey, no Evangelho Aquariano de Jesus Cristo, nas canalizações de Djalku e nos manuscritos recentemente encontrados no Tibete, na Índia e nas montanhas do Himalaia. Portanto, é com grande prazer que lhe apresento a história de Jesus Cristo que não nos foi narrada. A história começa muito antes da vida de Jesus como Jesus. De acordo com Edgar Cayce, em suas vidas anteriores, Jesus foi Amílio, Adão, Melquisedeque, Enoque, Zende, Ur, Asafa, Josué, filho de Josedeque, José e Josué, o sucessor de Moisés. Segundo Djalku, depois de sua vida como Jesus, ele também foi Apolônio de Tiana e ainda teve uma encarnação num corpo sírio, no qual ele ascensionou neste século. Djalku confirmou a lista de Cayce sobre as vidas passadas de Jesus. Amílio foi o primogênito do pai. Ele encarnou na Atlântida e se deixou levar pelos caminhos do egoísmo. Em seguida, Jesus veio como Adão, o mesmo que conhecemos da Bíblia. Depois, veio como Melquisedeque, o sacerdote de Salém, como Zende, pai de Zoroastro, o grande avatar da religião persa. Minhas pesquisas revelam que Zoroastro foi uma das encarnações de Buda. Em seguida, ele veio como Enoque, o homem que andou com Deus. E por fim, como Asafa, ele foi Josué, filho de Josedeque, que argumentou com os judeus que voltavam do cativeiro, nos dias em que Neemias, Esdras e Zorobabel procuravam restabelecer o culto a Deus. Josué foi o escriba que traduziu os livros escritos até aquela época. Jesus foi também José, do Antigo Testamento, que usava uma túnica de várias cores. Foi jogado numa cisterna por seus irmãos invejosos e mais tarde tornou-se o intérprete dos sonhos do faraó. Por fim, Jesus veio como Josué, o sucessor de Moisés, que conduziu o povo judeu à terra prometida. Em sua vida como Jesus Cristo, Jesus recebeu sua quarta iniciação no momento da crucificação. Nos 3 últimos anos de sua vida, ele foi incorporado pelo Cristo, que, como vimos, era o Senhor Maitreya, dirigente da hierarquia espiritual e da grande fraternidade branca. O Senhor Maitreya ocupa a posição do Cristo, que é uma função ou um título no governo espiritual. O Senhor Maitreya foi o guru e o instrutor de Jesus. Durante os 3 últimos anos de vida de Jesus, eles compartilharam o mesmo corpo físico. Foi o Senhor Maitreya que ascensionou na crucificação, e não Jesus. Jesus recebeu sua quarta iniciação, o que fez dele um mestre e o libertou da roda de reencarnações e da necessidade de novos renascimentos. Conforme Djalku relata nos livros de Alice Bailey, Jesus reencarnou 9 anos depois da crucificação como Apolônio de Tiana, recebendo sua quinta iniciação. Apolônio era uma alma extraordinária e muitas pessoas o confundiam com Jesus porque os ensinamentos dos dois eram muito semelhantes e porque viveram próximos cronologicamente. Em sua última encarnação no corpo sírio, Jesus ascensionou. Ele assumiu esse corpo há cerca de 350 anos
e ascensionou ao mundo espiritual neste século, de acordo com Djalkul. Djalkul também menciona outro fato extraordinário sobre Jesus. Antes de morrer na cruz, num dado momento, ele disse: Pai, por que me abandonaste? Essa afirmação sempre me intrigou, pois ela não condizia com a condição de um mestre. Nos livros de Alice Bailey, Djalkul esclarece que Jesus usou essa expressão porque estava passando pela quarta iniciação, a qual se relaciona com a queima do corpo da alma ou do corpo causal, e com o retorno da alma para a mônada ou espírito. Nesse momento, Jesus passava pela experiência de sentir sua alma ou seu eu superior partir, uma experiência estranha para ele, porque sua alma havia sido o seu instrutor no decorrer de todas as suas encarnações. Jesus não compreendeu naquele momento que daí em diante seu instrutor seria a mônada ou a poderosa presença do Eu Sou. Naquele breve instante, ele sentiu a perda de sua alma até unir-se novamente com o espírito. Essa ligação com o espírito aconteceu quase imediatamente, pois logo em seguida Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Pai é a mônada ou o espírito. Um comentário interessante à margem é que Jesus nasceu de uma conceição imaculada, segundo Djalkul e Cayce, fato que também aconteceu com a Virgem Maria. Edgar Cayce disse que a Virgem Maria e Jesus vieram da mesma alma, ou eram, na terminologia de Cayce, almas gêmeas. De acordo com Djalkul, Jesus reencarnou como Jesus na qualidade de iniciado do terceiro grau. Revendo as vidas passadas de Jesus, é admirável ver-se como elas mostram a interligação entre duas grandes religiões deste planeta. Com muita frequência, cristãos e judeus competem entre si, cada grupo dizendo que a sua religião é a certa. Pode-se ver o absurdo disso no fato de que foram as mesmas almas que estiveram envolvidas com ambas as religiões. Jesus foi um rabino judeu. Ele foi Josué, que guiou o povo judeu para a terra prometida. Ele foi também o José do Antigo Testamento. E foi ainda o guia e instrutor de Abraão, que deu início à religião judaica como Melquisedeque. Uma relação ainda mais espantosa entre essas duas religiões é o fato de João Batista, numa vida anterior, ter sido Elias, um dos profetas maiores do judaísmo. O que impressiona acima de tudo é que José, o esposo da Virgem Maria, não era outro senão Saint Germain. Os três magos que visitaram o Cristo menino era simplesmente Djalkul, Kuthumi e Eumôria. O único discípulo que ascensionou, segundo Djalkul, foi João, o amado, Kuthumi. Outra observação interessante à margem é que Abraão foi o mestre ascensionado Eumôria, que é o Chohan, ou senhor do primeiro raio.